Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos de volta, firmeza? Passamos um tempo aí sem gravar vídeos aqui pro canal em função de um problema que eu tive na vista, tive que fazer cirurgia, mas tá tudo tranquilo, fiquei fora de combate durante esse período, mas estamos de volta. Nessa volta não poderia deixar de fazer uma nova série sobre a questão da Palestina. Nós gravaremos também outros vídeos sobre outros temas, firmeza? Mas vamos iniciar com a Palestina e vamos gravar também outros vídeos a respeito desse tema que eu acho que é um dos temas, o tema mais importante da atual conjuntura, firmeza? E vamos começar com um vídeo com o tema quem são os aliados dos palestinos. Vamos pro vídeo, HC. O grande noticiário dos últimos dias aí diz respeito aos ataques que o Irã promoveu diretamente contra o território de Israel no último dia 13 de abril, em retaliação aos ataques de Israel a uma embaixada iraniana em Damasco, que tirou a vida de 7 membros da Guarda Revolucionária iraniana. Foi a primeira vez na história que o Irã ataca diretamente o território de Israel. Foram disparados em torno de 300 drones aí, entre mísseis e foguetes. E o que explica isso, camaradas? A natureza do exército de Israel, que está estritamente vinculada à natureza do Estado de Israel, que é um Estado colonial e que, portanto, precisa de um exército de ocupação. E a principal atividade desse tipo de exército é a repressão cotidiana, covarde e assassina da população. E isso leva a um desgaste, essa rotina leva a um desgaste. E quando essa população oprimida reage, esse exército, eles são pegos de surpresa, ficam sem saber o que fazer, sem confiança nas suas próprias forças. Assim aconteceu com o exército dos Estados Unidos no Vietnã e também, agora mais recentemente, no Afeganistão e no Iraque. Ah, mas o Hamas atacou aldeias e cidades vizinhas a Gaza. Essas aldeias e essas cidades, elas funcionam como dispositivo militar deste exército colonial. E as imagens, após os ataques, mostram isso. Soldados completamente desesperados, sem saber o que fazer, e depois os vídeos mostrando vários desses soldados mortos. Ou seja, ali foi travado uma batalha militar e o exército de Israel foi derrotado e foi desmoralizado. E depois veio à tona, parte dos reféns que estavam sob o poder do Hamas foram assassinados por esse próprio exército colonial completamente desnorteado de Israel. E o outro fator importante é que, apesar desses ataques do Irã serem ataques teatrais, e depois nós vamos explicar por que foram ataques teatrais, foi o êxodo de judeus em massa de Israel para a Europa e para os Estados Unidos. Isso é uma derrota grande para um Estado colonial, porque é o oposto do seu projeto, que é de estimular a migração de judeus de qualquer parte do mundo para Israel, para o projeto colonizador de Israel. Não à toa, assim que esses indivíduos cheguem à região, imediatamente eles adquirem a cidadania israelense, o que demonstra o caráter teocrático, racista e colonial de Israel. Não por acaso, 3 milhões de refugiados palestinos que estão em outros países da região ou espalhados pelo mundo são impedidos de retornar para a Palestina. Na verdade, eles são considerados como ausentes e os colonos judeus são considerados como presentes. E o país que mais tem enviado judeus para o projeto colonizador do Estado de Israel nos últimos anos é justamente a Rússia de Putin, apoiado por muitos stalinistas. E por fim, esses ataques fizeram muitos judeus chegar a uma conclusão oposta ao que Netanyahu prega. O que ele prega? Que só a extrema-direita pode proteger Israel. Depois desses ataques,
O que o mundo viu é que Israel pode sim ser derrotado. E vejam, camaradas, o Conselho de Segurança da ONU não condenou os ataques de Israel contra a embaixada iraniana, que tirou a vida de 7 pessoas, mas condenou os ataques do Irã contra Israel, que não tirou a vida de absolutamente ninguém. E por quê, camaradas? Por que não condenam Israel? Porque Israel não passa de uma plataforma militar dos Estados Unidos na região, é o braço armado dos Estados Unidos na região sob a bênção da ONU. E qual o objetivo dessa plataforma militar? Garantir que o imperialismo possa sugar todas as riquezas da região, e principalmente o petróleo. Por isso que os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França sequer reconhecem que existe um genocídio em Gaza, mesmo depois do assassinato de mais de 30 mil palestinos, sendo a maioria crianças, mulheres e idosos. É muito cinismo isso, camaradas. Em primeiro lugar, porque o governo iraniano avisou com 72 horas de antecedência que atacaria Israel, o que possibilitou que França, os Estados Unidos, Reino Unido preparassem a defesa de Israel, abatendo aí 99% dos drones. Logo em seguida, o governo iraniano deu uma declaração que, se dependesse dele, o caso estaria encerrado. Na última sexta-feira, Israel atacou o Irã, menos para acirrar o conflito, mais para baixar a temperatura na região, mas também com outro objetivo, que é tentar desfocar os olhos do mundo do genocídio que eles estão praticando neste momento na faixa de Gaza contra os palestinos. O governo iraniano é tão covarde que diz que vai atacar Israel só se por Israel for atacado. A mesma coisa que dizem os outros governos da região. Ou seja, não existe nenhuma solidariedade real com o genocídio que os palestinos estão sofrendo. Quando lançaram aqueles drones, os palestinos em Gaza, na Cisjordânia, na diáspora e todos aqueles que são pela causa palestina comemoraram demais, mas logo em seguida veio a frustração com a declaração do governo iraniano. Uma demonstração de que esses governos, esses regimes e as suas burguesias não estão pela causa palestina, mesmo com o genocídio acontecendo embaixo dos seus narizes e com sangue palestino espirrando em suas caras. Sequer pretendem utilizar o petróleo, digamos assim, como arma de guerra, já que 80% da reserva de petróleo comprovada estão justamente nos territórios dos países membros da OPEP, como, por exemplo, o Irã. São burguesias covardes que estão com os olhos voltados para os próprios umbigos. Foi acertada a declaração de Lula de que Israel é genocida. Lula falou o óbvio. Beleza. Mas até agora não moveu uma palha de solidariedade real em relação ao povo palestino. Tudo não passa de saliva. Não esqueçamos, quando os Estados Unidos deu o golpe militar no Haiti e ao mesmo tempo estava metido na guerra do Afeganistão e do Iraque, quem foi cumprir o papel sujo de comandar as tropas para invadir o Haiti foi o Brasil. E qual era o argumento? De que era necessário pacificar o Haiti. Que o Haiti estava dominado pelas gangues e que, portanto, era necessário desarmar as gangues para proteger a população do Haiti. Hoje está mais do que comprovado de que aquele argumento não passava de falácia e que a ocupação militar no Haiti foi um fiasco. Sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pois bem, na Palestina existe um genocídio real praticado contra inocentes por um Estado armado até os dentes. E o Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo e continua vendendo petróleo para Israel.
para abastecer o exército assassino de Israel. O Brasil vende aeronaves para Israel e é um dos maiores clientes da indústria bélica daquele país. Pois bem, se isso significa que o Brasil, infelizmente, continua alimentando o genocídio em Gaza. Uma ruptura diplomática, política, econômica e militar do Brasil com Israel ajudaria a salvar milhares de vidas, a frear o genocídio palestino e a derrotar Israel. Lula, é preciso transformar saliva em ação, senão as suas palavras não passarão de hipocrisia. A saída não só existe, como ela tem se apresentado aos olhos do mundo. A primeira é a resistência heróica dos palestinos, apesar dos mais de 30 mil mortos. Mas ela não pode parar aí, porque se depender só dos palestinos, por mais heróica que seja a resistência, infelizmente, ela vai ser esmagada, ela vai ser derrotada, e não será uma derrota qualquer, será uma derrota estratégica, porque tudo indica que o projeto de Israel é o da solução final, o mesmo que o Hitler utilizou em 1942 contra os judeus da Polônia. É o extermínio, é o genocídio, é a expulsão dos palestinos total de suas terras. Diante disso, camaradas, nós acreditamos que uma nova intifada, um novo levante dos palestinos é necessário e é possível também. Como aconteceu entre 1987 e 93, que foi a primeira intifada, e a segunda intifada de 2000 a 2005, que colocou Israel e o imperialismo na defensiva. Mas isso deve vir acompanhado de uma mobilização gigantesca no Oriente Médio e no norte da África, uma nova primavera árabe, que possa ir além dos países árabes, para pressionar esses governos a agir de fato contra Israel. E há sinais de que é possível, sim, uma nova primavera árabe nessa região que talvez possa ser superior àquela que aconteceu em 2010 e em 2013. Já existe uma insatisfação muito grande dentro desses países com seus próprios governos. E mobilizações gigantescas ocorreram na Europa e nos Estados Unidos. E a maior parte da juventude dos países árabes estão dispostas a partir pro arrebento contra o Estado de Israel. Os Estados Unidos sabem disso e temem uma generalização do conflito na região em ter que se meter em um novo atoleiro militar, entendem? Assim como o Estado de Israel, os Estados Unidos também têm medo. Quando nós falamos que pode, não quer dizer que vá acontecer isso. Nós precisamos observar os processos com o máximo de cautela, tanto regionalmente quanto internacionalmente, e fazer o nosso papel de casa aqui, que é pressionar o governo Lula a romper as relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado de Israel. Infelizmente, camaradas, os palestinos estão cercados de inimigos e traidores por tudo enquanto é lado. A tarefa não é fácil. Para sair vitoriosos, vão ter que enfrentar Israel como estão enfrentando, o imperialismo, as burguesias árabes muçulmanas. Por isso que a solidariedade internacional e o apoio do movimento de massas, também em escala internacional, não é uma coisa abstrata. Isso é fundamental. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar de outros dois temas aqui que são muito importantes na nossa opinião, que é a polêmica em torno dos dois estados para a região e também a combinação da revolução na Palestina com a revolução permanente. Palestina livre da terra ao mar.